É muito bom estar aqui com vocês, estar em casa. E hoje é um dia muito especial para mim, é meu aniversário. E eu quero dizer que não tem um lugar melhor para comemorar do que aqui com vocês, compartilhando daquilo que eu recebi de graça e fazendo o que eu nasci para fazer. Amém? Porque cada um nasceu com um propósito, querido. E eu quero te dizer que o melhor lugar do mundo é você no centro da vontade de Deus, cumprindo o propósito para o qual você foi criado. Amém? E eu estou muito feliz por estar aqui, particularmente nesse dia. Deus é muito bom, né? E porque se você é daqui, você já me viu pregar algumas vezes. Eu sou daqui, viu, pastor Eduardo? Mas eu vou para Campina Grande, vou estar emprestada lá por um tempo, que eu creio assim, amém? Mas o meu coração está nesse lugar, eu faço parte dessa igreja, independente de localização geográfica, queridos, eu quero dizer que meu coração está aqui, porque foi aqui que começou o cumprimento de um propósito de anos e anos, e eu comecei aqui. Então é impossível você esquecer do lugar aonde você começou a dar os primeiros passos dentro daquilo que Deus queria na sua plenitude, amém? E eu sei que meu coração vai estar sempre nesse lugar, independente de onde eu esteja. Eu sei que próximo ano é em Campina Grande, mas eu já assumi a vontade do Senhor para a minha vida. E o ano que vem é em Campina. Espero permanecer um tempo. Eu digo, Senhor, deixa eu ficar assim, deixa eu organizar uma casa por mais de 2 anos. Se for a sua vontade, mas se não for, pode me levar para onde o Senhor quiser. Porque quando a gente diz assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me aonde for a tua vontade, Ele vai fazer assim. Cuidado com o que você pede, cuidado com o que você deseja, porque Ele faz exatamente assim. Mas não tem, queridos, um lugar melhor. É confortável a vontade de Deus, ainda que aparentemente não seja o melhor lugar. Eu não queria voltar para Campina Grande agora, não tinha isso no meu coração, mas eu sei, pela convicção do Espírito, por uma direção, que é o melhor lugar para mim e para minha família nesse tempo, amém? E eu vou deixar João Pessoa com o coração humano partido, mas espiritualmente convicta do que Deus tem para mim nesse tempo, amém? E depois eu venho aqui compartilhar das coisas que Deus estará fazendo por lá. Glória a Deus. Eu queria chamar meu marido, que ele vai cantar uma música dele, que eu posso dizer isso porque não fui eu que compus, é uma das que eu mais gosto, né? E pela letra e pelo significado, né? Nós sempre damos um título à nossa mensagem aqui. Cláudio não nos deixa escapar. Quando a gente chega, ele faz: qual é o tema? E o tema dessa noite é melhor serem 2 do que 1, amém? E nós vamos compartilhar sobre isso na palavra. E Anderson compôs uma canção que é muito linda, que fala sobre amor. E quando a gente diz que é melhor serem 2 do que 1, isso é exatamente o amor envolvido entre 2 pessoas, que não é necessariamente um casal, 2 pessoas ou mais pessoas. Mas nós não nascemos para viver sozinhos, porque quando Deus criou o homem, que criou a mulher, Ele disse que não era bom que o homem estivesse só. Ele ia fazer uma auxiliadora. Ele estava falando de companheirismo, de casamento, mas quando Ele fala em solidão, Ele não fala só de casal e de casamento. Não é bom estar só. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Por isso Ele nos colocou no corpo. Por isso existe a igreja. Por isso existe um lugar que você diz: eu tenho uma família, eu não estou só. Porque Ele nunca vai te deixar só, porque Ele está sempre com você. Mas Ele te deu pessoas para andar junto com você. Amém? Aleluia. O mundo precisa de mais amor. O mundo precisa de mais calor.
O mundo não precisa de mais dor. O mundo precisa de mais cor. O amor real é o que faz. O amor real revela a paz. O amor real não se desfaz. O amor real me faz capaz de ser bom, viver em paz, estar alegre e ser fiel, de ser manso, controlado, paciente até o fim, comprometido com o outro, capaz de me doar, olhar a todos como irmãos, pronto para o que precisar. Talvez um abraço, estender a mão, talvez um sorriso, talvez um olhar. O mundo precisa de mais amor. O mundo precisa de mais calor. O mundo não precisa de mais dor. O mundo precisa de mais cor. O amor real, o amor real é o que faz. O amor real revela a paz. O amor real não se desfaz. O amor real me faz capaz de ser bom, viver em paz, estar alegre e ser fiel, de ser manso, controlado, paciente até o fim, olhar a todos como irmãos, pronto para o que precisar. Talvez um abraço, estender a mão, talvez um sorriso, talvez um olhar. Aleluia. Deus é bom. Eu casei com um poeta, amém? Aleluia. Ele satisfaz o desejo do coração, querido. Deus é muito bom. Amém. Quero botar o poeta para trabalhar, né? Então, vamos lá. Queridos, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 4, nos versículos do 9 ao 12. Eu sei que você já conhece. Amém? Mas é exatamente falando sobre não estar sozinho. Aleluia. Você achou? Eclesiastes, capítulo 4, a partir do verso 9. Aleluia. E diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se.
um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Aleluia, aleluia. Qual a instrução aqui da sabedoria? Que é muito melhor você ter alguém do que você estar só. Porque quando você cai, não significa que você vai viver caindo, mas existem momentos que você pode tropeçar. Mas se você não estiver só, alguém vai lhe estender a mão e vai te ajudar a levantar. E o que está sozinho, caindo, não tem quem o levante. Queridos, nós não nascemos para viver só. Nós nascemos para viver num corpo. Amém? E o amor é isso. É você não deixar o seu companheiro sozinho. Nunca, minha filha diz isso, ela diz, eu nunca deixo um companheiro ferido sozinho. A gente brinca que ela quer fazer tudo comigo, né? Ela diz, você não pode abandonar o seu amigo ferido sozinho. Eu digo, mas você não está ferido. Ele disse, mas já comece treinando. E, infelizmente, queridos, existe uma história que diz que o único exército que abandona o seu soldado ferido é a igreja. Mas nós não somos assim, amém? Nós não abandonamos o nosso irmão sozinho. E muito menos se ele estiver ferido. Porque no momento que ele está ferido, é que ele está precisando de você. No momento que ele está ferido, ele está precisando da sua mão. No momento que ele está ferido, ele precisa do seu ombro. E se você ajudá-lo a levantar-se, provavelmente ele vai produzir os frutos compatíveis com a semente que você semeou. Amém? Tem uma história que é muito bela. É a história de Barnabé e João Marcos. Abre lá a tua Bíblia em Atos 15, 36. Eu só lembro de ter ouvido uma ministração acerca dessa história de Barnabé e de Marcos. Não é uma história muito pregada. E interessante que nas ministrações dos alunos do Remo, os alunos do 2º ano ministram na última disciplina, uma aluna fez um comentário sobre essa história e eu fiquei encantada. Eu fiquei tão encantada que escrevi um texto no dia seguinte sobre a história de Barnabé. Por quê? Porque ela foi despertada numa história que ela ouviu pouco. Talvez ela tenha escutado quando foi ensinada a disciplina de Atos. Mas na igreja, comumente, não é muito pregado. Por quê? Porque fala de alguém que um dia abandonou o serviço. Ele viajou com Paulo, numa das viagens missionárias, e simplesmente ele não deu conta do recado e foi embora. E chegou um momento de tensão entre Barnabé e Paulo, por conta dessa pessoa. E vamos lá ler a história. E diz assim, a partir do 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Queridos, Barnabé foi um grande homem de Deus. Ele era conhecido pela sua generosidade, pelo seu temor ao Senhor. E o nome dele, antes de terem dado o nome de Barnabé, significava consolação. E esse homem, que era tido por consolação, um homem bom e um homem generoso, um homem que era exemplo, no momento crucial da vida ministerial dele, ele teve coragem de enfrentar Paulo, o grande apóstolo. E ele disse, olha Paulo, eu não concordo com você. Eu acredito que a gente tem que dar uma segunda chance a Marcos. E Paulo disse, não, mas ele já abandonou. O que é que isso nos mostra? Por mais maduro que sejamos, queridos, qualquer pessoa pode falhar. E é o que eu mais amo na palavra, que ela não encobre os erros dos homens santos.
Porque Paulo, ele é Paulo. Ele escreveu praticamente todo o Novo Testamento. O que diz respeito à igreja hoje foi escrito principalmente pelas mãos de Paulo. Mas nesse momento Paulo falhou. No momento que ele precisava estender a mão, ele disse: não, eu não vou dar essa outra oportunidade. Ele já teve a sua chance. E o que é que isso nos mostra? Que infelizmente, em algumas situações, nós somos tão intolerantes quanto Paulo. A gente coloca uma pessoa na igreja, a gente chama para junto, a gente dá todas as oportunidades, coloca ela no louvor, coloca ela no departamento infantil, uma ajuda do lado, outra ajuda do outro, mas simplesmente o irmão não dá conta e vai embora, até que ele volta. Aí quando ele volta, o que é que a gente pensa? Eu não vou dar mais nenhuma chance, porque nós já demos todas as oportunidades. Mas o amor, querido, é exatamente isso. O amor muitas vezes é você se comprometer, você ficar numa situação desconfortável por conta do outro. É você ter em algumas situações que dizer: não, eu pago o preço junto com você, eu me comprometo por você, eu lhe estendo a mão. Porque o amor que não é tolerante, queridos, não é amor. Pode ser qualquer outra coisa. Mas o amor, ele se mostra em atitude. O amor é, como diz a música, o que o amor faz. Eu amo essa frase. Se o amor não está fazendo, ele não é amor. Ele é teoria. Como diz em Coríntios 13, ele é só barulho. Porque o amor, ele age, como também diz em Coríntios 13. O amor é paciente, o amor é bom, o amor é benigno. Ele não busca os seus próprios interesses. Ele faz exatamente o que Barnabé fez. Eu pago o preço. Infelizmente, Paulo, eu não vou com você. Porque a direção de Deus é eu dar uma outra oportunidade a Marcos. Isso é belíssimo. Quando eu leio, eu fico emocionada. Eu digo: meu Deus, como Barnabé teve coragem de confrontar Paulo. Porque, queridos, eu e você na mesma situação, olhava para Marcos e dizia: meu filho, eu sinto muito, mas eu não posso manchar meu ministério por sua causa. Eu tenho um nome a zelar. Eu estou andando com Paulo, você está entendendo? Então, infelizmente, o caminho da gente se aparta aqui. Eu vou seguir meu grande ministério. Mas ele ouviu a direção do Espírito, que dizia assim: olha, vale a pena dar mais uma chance. Vale a pena mais uma vez investir na vida deste homem, porque eu tenho um propósito na vida dele. Aleluia. E depois que Barnabé assumiu essa responsabilidade, ele andou nesse amor, que o amor é comprometido, o amor se compromete, porque se não se comprometer não é amor. Ele não buscou seus interesses e foi. E o amor que não se compromete, o amor que não se compadece, é intolerância. Não é assim? Mas o amor de Deus não é assim. E sabe quem foi esse João Marcos? Alguns historiadores dizem que esse João foi o primeiro a escrever um dos evangelhos, o Evangelho de Marcos. Aquele homem que estava desacreditado, que não tinha mais nenhuma possibilidade, que Paulo negou a chance, mas na frente ele se mostrou tão capaz que ele escreveu acerca de tudo que Jesus havia feito. Amém? Imagina se Barnabé não acredita no potencial. Quantas pessoas, queridos, nós podemos desperdiçar o chamado e a unção, porque eu e você não acreditamos quando o Senhor acreditou em nós. Porque eu garanto que, assim como eu, você não era uma pessoa tão capaz, porque é a unção e é o chamado que nos capacita. Mas o Senhor acreditou. Ele não olhou as imperfeições, ele não olhou as dificuldades, ele não olhou muitas vezes a incredulidade, porque algumas vezes, se você não acredita em você, isso é incredulidade, porque o Senhor nos torna capaz. Mas Barnabé, ele viu isso tudo que ninguém via. Interessante é que lá em 2 Timóteo 4:11, olha só a atitude de Paulo. Ele diz assim: somente Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Aquela mesma pessoa
que não era digna de andar com Paulo. Mais na frente, sabe o que foi que o próprio Paulo disse? Ele provavelmente deve ter dito: olha, Marcos, você me perdoe, porque eu estava errado. Porque ele foi capaz de dizer: olha, traga Marcos, que eu preciso muito dele, porque ele é muito útil. Amém? Por quê? Porque Barnabé pagou o preço. Barnabé se comprometeu. Barnabé deu a mão. E Marcos teve a oportunidade que ele precisava. E ele conseguiu cumprir o propósito de Deus, porque alguém deu o empurrão que ele precisava. Amém? Queridos, muitas vezes, eu e você, talvez não tenhamos a projeção que a gente imaginou, mas a gente é capaz de levantar alguém que vai ter essa projeção. E aonde essa pessoa for, você vai receber o galardão da vida dela. Barnabé não escreveu nenhum evangelho. Barnabé não tem nenhuma carta escrita por ele, mas ele promoveu um que fez isso. Amém? A unção na vida dele alcançou e quebrou todo o jugo que Marcos precisava para correr a carreira. Amém? Então, sabe o que é que eu quero te dizer hoje à noite? Que eu e você temos um chamado de Barnabé, independente do chamado que você tenha ministerial. Porque essa unção está dentro de nós. Porque o amor foi derramado no meu e no seu coração. Então nós temos condições de ser chamado de consolação. Para consolar aquele que está precisando de consolo. E também para se alegrar, que eu tenho certeza que depois que Marcos bombou no ministério, Barnabé estava lá comemorando com ele. Amém? E é isso que Deus nos chamou para fazer. Aleluia, aleluia. Deus é muito lindo. A maneira que Ele faz com que o céu se junte à sua atitude. Eu digo, é o céu conspirando em nosso favor. Existe, você vê uma sincronia de coisas. É um homem que se levanta, um homem que pega junto, um homem que promove. E no final aquela pessoa vai brilhar dentro do propósito do Senhor. Aleluia, aleluia. Outro caso, queridos, que é muito mais conhecido e muito mais pregado, é o caso de Pedro. Nosso velho amigo Pedro. Eu sou fã de Pedro. Porque só vai conseguir alguma coisa quem tenta. Não é verdade? Se você fracassar é porque você tentou. E você pode não conseguir na primeira vez, mas você vai conseguir. Porque quem não se expõe, querido, não vai errar. Mas também não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar na sua, você não vai se expor, você não vai se comprometer. Vai dar tudo muito bonitinho. Mas em compensação, sabe o que é que acontece? Nada. Pedro só errou porque ele tinha dentro dele uma paixão por Jesus, que ele queria fazer de qualquer jeito, ainda que fosse o jeito errado. Mas o Senhor é tão lindo que Ele vai moldando o caráter de Pedro. E você começa a ver um Pedro nos evangelhos, aquelas atitudes dele, e outro Pedro no final da história. Amém? E é muito interessante como Pedro, ele sai assim, da negação à fundamentação da igreja. Quem diria que aquele Pedro que negou era o mesmo Pedro do final da história? E eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 26. E a gente vai ver mais um pouquinho de Pedro. Mateus 26, no versículo 32. Aleluia. Aleluia. Mateus 26, a partir do 32. E diz assim: todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galileia. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Jesus replicou-lhe: com certeza te asseguro que ainda esta noite, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos também fizeram essa mesma afirmação. Quer dizer, eu tenho plena convicção que Pedro não estava dizendo aquilo, dizendo assim, da boca para fora, não. Olha, eu não vou lhe negar.
dentro dele, ele acreditava que não ia. Como tantas vezes a gente coloca um propósito dentro do coração da gente, né? E a gente diz assim, não, Senhor, olha, eu prometo a você, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Você está prometendo achando que vai falhar de maneira nenhuma. Só que as circunstâncias se levantam. E começa a chegar algumas tentações. E você começa a duvidar daquela força que está dentro de você. E foi mais ou menos assim com Pedro. Ele não estava preparado para o que estava vir. E vamos lá em Marcos 14, 66, para a gente ver o que aconteceu. Marcos 14, 66. Aleluia. Olha o Marcos aqui, tá vendo? Glória a Deus. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: Esse aí é um deles. E de novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles. Você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Tem uma versão que diz assim: E Pedro chorou amargamente. Queridos, naquele momento, o diabo achou que tinha tragado a vida de Pedro. Porque a decepção da negação não foi para Jesus. Ele já sabia que Pedro ia negar. E ele é a própria misericórdia. Jesus é misericórdia. Jesus é todo bondade. Ele não estava nem preocupado com a negação de Pedro com relação a ele. Ele estava, o termo preocupado é errado, mas a importância da negação era porque Jesus sabia o dano que aquela negação faria na vida de Pedro. Vocês entendem isso? Ali Pedro, infelizmente, saiu do caminho. Ali Pedro se isolou. Ali Pedro voltou para os velhos hábitos. Para onde ele foi? Ele voltou a pescar. Mas Deus não havia chamado ele para ser pescador de peixe. Deus disse, através de Jesus, que ele seria o quê? Pescador de homens. E querido, a gente tem que ter muito cuidado com o mundo que a gente vive. Sabe por quê? Porque Satanás, ele começa a nos seduzir com coisas pequenas. E quando você menos percebe, você está negando Jesus. Quando é que a gente nega Jesus? Quando a gente toma a forma do mundo. Quando você vai ficando tão parecido com os hábitos mundanos, que as pessoas não conseguem reconhecer o evangelho em você. Que as pessoas olham para você e não conseguem reconhecer o amor de Deus em você. As pessoas olham para você e você é exatamente igual ao mundo, tomou a forma. Mas Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para sermos sal e luz. Amém? E a luz vai brilhar onde? Nas trevas. Ele não disse que ia nos tirar do mundo, mas ele disse: olha, nesse mundo corrompido, nesse mundo onde as pessoas vivem em busca dos seus interesses, onde as pessoas não têm tempo pro próximo, onde as pessoas estão muito ocupadas para participar do Bola da Vez e de ver aquelas crianças que estão lá sofrendo uma doença terrível. Aí você diz: Senhor, você sabe, eu tinha muita vontade de ir, mas eu estou ocupado demais. O mundo, querido, está nos roubando a parte de Deus. E a gente nega Jesus e a gente não percebe. Quando é que eu nego Jesus? Quando ele exige de nós um comportamento que é o evangelho e a gente está fazendo diferente. E Pedro negou a Jesus literalmente, falando: eu não o conheço. Mas existem momentos onde as pessoas estão num comportamento impróprio, estão falando, estão pecando e a gente não quer se comprometer. Não, as pessoas assim, e tem gente que diz assim: é o crente 007, ninguém sabe o que você é.
Só que chegou o tempo onde a gente vai pregar, sabe como? Com a vida. Porque púlpito não é para todo mundo. Isso aqui é um chamado. Amém? E o alcance, olha aqui quantas pessoas tem. É muito pequeno diante do mundo que está fora. O maior púlpito é o mundo. Porque é lá onde existem pessoas que precisam falar de Jesus. Aqui todos vocês sabem quem é Jesus. Provavelmente todos já receberam. Todos já são cheios do Espírito Santo. Para quê? Para ser o evangelho no mundo. E Pedro negou. E o que foi que ele fez? Saiu do caminho. Não sou digno mais de fazer parte desse evangelho. Não sou digno mais de estar perto desse homem que deu a vida por mim. E aí acontece aquelas declarações de amor sobrenatural de Deus. Fantástico, que só Deus sabe fazer. Porque Deus, ele cria uma poesia tão linda que não tem homem nenhum que consiga fazer igual. Olha só como é que faz tudo. Como Pedro faz tudo voltar a ter sentido. Aleluia. Aleluia. Vamos lá em Marcos 16, no verso 7. Aleluia. Você está aqui? Eu acho que a musiquinha está botando um pouco para dormir. Não sei se eu quero música mais não. Aleluia. Marcos 16, no verso 7, diz assim: Jesus ressuscitou, né? E 3 mulheres, tinha que ser mulher, porque é mulher demais, né? Foram lá. Você vê que tem mulher em todo canto. E foram 3 mulheres visitar Jesus. E quando chegou lá, tinha um anjo, só para dizer assim: você está procurando ele no meio dos mortos? Ele não está aqui. Aleluia. Ele ressuscitou. Porque ele não veio para morrer, ele veio para ressuscitar. Amém? Aleluia. E olha o que o anjo diz: mas ide, dizer a seus discípulos e a Pedro. Dizer aos discípulos e a quem? A Pedro. Que ele, Jesus, vai adiante de vós para Galileia, e ali o verei. Porque antes dele dizer que iam negar, ele disse assim: olha, eu estou indo, quando eu ressuscitar eu vou para Galileia. Mas Pedro não se lembrava mais. Pedro não estava mais dentro daquele propósito. Ele até esqueceu que Jesus ia ressuscitar. Ele estava tão triste, tão abandonado dentro dele mesmo, tão culpado, porque o que pode destruir o ser humano, querido, é a culpa. Tem um poder do inferno para corroer o indivíduo até a morte. E Pedro, ele estava se sentindo tão culpado que ele esqueceu que o Senhor tinha marcado com eles um encontro na Galileia. Mas só que Deus não esqueceu de Pedro. Deus sabia exatamente aonde Pedro estava e principalmente como ele estava. E o Deus da oportunidade disse assim: ei, vocês vão e diga aos meus discípulos e a Pedro, porque Deus nos conhece pelo nome. Sabe por quê? Ele conhece o que você pensa, ele sabe o que você pede, ele sabe o que você precisa e principalmente ele conhece a sua limitação. E ele diz assim: olha, eu estou indo até você, Pedro. Eu estou indo até você que precisa. Eu estou indo até você para quê? Para fazer o milagre que você precisa. O que é que você está precisando? Pedro precisava de uma restauração sobrenatural nas suas emoções, porque existia um propósito grandioso para ele. Mas ele estava fora, ele estava no lugar que Deus disse que não era mais para ele ir. Porque você sabe onde é que a gente se esconde de Deus? É naquela caverna de onde ele nos tirou. Porque o diabo, ele só quer roubar, matar e destruir. E isso dá uma indignação tão grande no céu que ele diz assim: olha, esse lugar que no caso de Pedro era pescando não é mais o seu lugar. Eu te chamei para pescar homens, eu tenho uma grande obra para você. E a culpa não vai te destruir, porque eu estou mandando dizer a você que eu vou me encontrar com você na Galileia. E quem mandou o recado foi o anjo. Ele mandou, ele disse: olha, marca esse meu encontro com Pedro, que eu preciso restaurar esse grande homem de Deus, porque ele vai fazer proezas. Ele vai conhecer o que eu tenho de mais forte, que é a graça, a misericórdia e o perdão. Porque salvação é exatamente isso. Ele experimentou o que era misericórdia. Por quê? Porque existia um grande projeto. E a quem muito é perdoado, muito ama, queridos. Sabe por quê? Ele tinha que pregar para os gentios? Porque foi exatamente como ele se sentiu quando ele estava abandonado. Eu não sou ninguém.
Então foi para esse povo que Deus colocou Pedro para pregar. Porque ele disse, olha, eu vim para o que eram os meus, mas os meus não receberam. Então vamos pregar para os gentios. E quem vai fazer isso? Pedro. Aleluia. Aleluia. Aquele homem que negou, que olhou nos olhos de Jesus e disse, não conheço. Mas chegou a conhecer tão de perto, que ele sabia do que ele estava falando. E o mais bonito da história, queridos, é como o Senhor faz. Vai lá para João no capítulo 21. Aleluia, aleluia. O interessante desse capítulo 21, versículo 15, é como o Senhor, a estratégia que Jesus usou para sarar Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E o Senhor fez a mesma pergunta a Pedro 3 vezes. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Mas Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, você me ama? Mestre, você sabe que eu te amo. Quem não sabia a intensidade do amor que Pedro tinha pelo Senhor era ele mesmo. E na mesma medida que ele negou 3 vezes, pelas mesmas 3 vezes ele teve a oportunidade de reafirmar o amor dele pelo Senhor. E o Senhor poder dizer assim, agora eu tenho um grande projeto para você. Porque você me ama. E porque eu te perdoei, a gente vai fazer um projeto espetacular juntos. Aleluia, aleluia, aleluia. João 21, 15. Mandei vocês abrirem, nem eu abri. Aleluia, obrigado, Senhor. Eu vou ler só o 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E ele repete isso por 3 vezes. E é assim que o Senhor ele dá uma nova oportunidade a Pedro, quando Pedro reafirma o seu amor. E aí, queridos, acontece o maior voto de confiança do mestre a uma pessoa que estava caída. Depois dele reafirmar por 3 vezes, ele disse assim: agora me siga, porque existe um projeto para você. E aí eu acredito que foi quando Pedro experimentou o que ele cita lá em 1 Pedro 4,8, que diz assim: o amor cobre uma multidão de pecados. Quando ele recebe esse perdão, ele disse: eu fiz uma coisa imperdoável, mas o amor sobrenatural de Jesus, ele tem o poder de cobrir essa multidão de pecados. E hoje eu sou perdoado, eu vivo dentro da misericórdia de Deus. E qual o grande projeto? Existe um projeto maior do que apacentar ovelhas? Foi aí a fundamentação. Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Eu e você somos ovelhas. E o primeiro que Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é que Jesus tem de mais valor na vida, queridos? Eu e você. Sabe por quê? Porque o preço foi altíssimo. Foi o sangue dele mesmo. E a quem ele confiou o que ele tinha de mais precioso? A Pedro, o que negou. Então imagina se para esse homem existe misericórdia e graça, existe perdão, existe compaixão. Como eu e você temos condições de julgar qualquer pessoa e qualquer erro? Porque o erro mais grave do ser humano é negar Jesus. Não é assim? Jesus mesmo disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E aquele que me negar, eu negarei. Só que ele sabia que a negação de Pedro não era a negação da fé. A negação de Pedro foi um ato de fraqueza, numa circunstância desfavorável. Ele disse: eu vou consertar essa história. Não é o final. Eu não vou perder Pedro por nada.
Amém? E Deus, queridos, vai usar hoje a mim e a você para levantar Marcos, para levantar Pedro, para levantar João, para levantar Maria, para pagar o preço. Porque, como eu falei, o amor se compromete. O amor, ele estende a mão. O amor, ele dá o ombro. O amor chora junto se for preciso, mas ele também se alegra junto quando é preciso. E eu vou te dizer uma coisa que não deve acontecer na igreja. Um grande filósofo, que tem um monte de coisa errada, mas essa afirmação foi verdadeira, Nietzsche. Ele disse que você conhece um amigo não é no fracasso, como as pessoas pensam. Na situação difícil é que você conhece. Muitas vezes a gente conhece o amigo é no sucesso. Porque precisa ser muito amigo para se alegrar com você quando você é bem sucedido e ele não é ainda. Mas o que é bem sucedido, ele tem a responsabilidade de puxar o outro para o sucesso. Amém? E eu digo uma coisa, queridos, o sucesso dos meus irmãos tem sido a minha inspiração para continuar. Amém? Sabe o que foi que mais chamou a minha atenção nesse mundo ministerial? Foi quando eu era diretora lá em Vitória, eu hospedava os ministros do Rema na minha casa. Foi um dos maiores presentes que Deus me deu. Por quê? Porque eu pude andar de perto com aquelas pessoas que vivem o Evangelho e pregando o Evangelho e vivendo financeiramente dele. Porque não é a situação mais confortável desse mundo. Por isso eu confesso que eu resisti tanto. Eu dizia assim, Senhor, eu quero ser muito bem sucedida financeiramente para eu bancar meu próprio ministério. Eu vou me manter. E eu tinha uma clínica de estética e eu ajudava algumas pessoas no seu ministério. E eu dizia, pronto, se eu ajudo pessoas e se eu tenho uma chamada, eu posso me manter nessa chamada. Mas quem disse que é do nosso jeito e da nossa forma? Geralmente não é. Estou logo lhe avisando para você ficar sabendo como é o negócio. Porque a nossa forma nunca vai ser a melhor. Porque o Senhor, Ele sempre tem a estratégia certa, porque Ele conhece o meu coração e o seu. O meu era orgulhoso e eu não sabia. Como eu tenho coragem de dizer isso? Porque o meu coração era orgulhoso. Eu vim descobrir, sabe quando? Quando eu comecei a viver do Evangelho, que eu tinha vergonha quando as pessoas me abençoavam. E eu dizia assim, mas meu Deus, eu já ajudei tanta gente. Orgulho. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Glória a Deus que Ele me livrou disso. Amém? Eu confesso, agora eu achava que eu queria me manter. Quanto que eu pensava que era por orgulho? Se você me dissesse que eu era orgulhosa, você ia ser para mim a pessoa mais pecadora do mundo, que estava levantando um falso testemunho contra a irmã. E o Senhor disse, minha filha, isso é orgulho. Sabe por quê? Porque não é a sua força, não é a sua habilidade, não é o seu poder que vai fazer você adquirir riqueza, nem suprimento, nem nada. Antes, assim como diz Deuteronômio, lembre-se que sou eu, o Senhor, que te dou força e capacidade para adquirir riqueza. E se você foi chamado para viver do Evangelho, é dele. Paulo disse, se você vive do Evangelho você vai se alimentar. O trabalhador é digno do salário. Amém? Mas o Senhor nos ensina isso diariamente, queridos. Por isso a gente tem que ter um coração de criança. Eu digo, Senhor, me ensina todo dia. Eu não quero ser orgulhosa, Ele já tratou isso. Mas tem outras situações que se levantam algumas outras coisas. E assim como Marcos teve Barnabé, assim como Pedro teve o próprio Jesus. Eu um dia tive um Barnabé na minha vida. Houve uma situação muito difícil, que eu não me desviei, nunca me desviei dos caminhos do Senhor, mas eu deixei de ir à igreja. Por quê? Porque eu era um soldado ferido. E o que foi que os irmãos fizeram? Me abandonaram. Eu me divorciei, e isso para a igreja é muito complicado. As pessoas, algumas vezes, não estão prontas para dar a mão, dar uma palavra bonita, dar uma profecia, bate nas suas costas e vão embora. Amém? E eu fiquei muito triste. E aquela tristeza fez com que eu me isolasse. Mas Provérbios 18:1 diz assim, olha, você não deve se isolar, porque o homem que se isola, ele busca os seus próprios interesses e se afasta da sabedoria. Eu não estava desviada, eu conhecia o Senhor, eu amava o Senhor, mas eu estava afastada da sabedoria. Mas Deus levantou um Barnabé na minha vida. E eu digo aonde eu passar, irmã Marta Pessoa.
Queridos, ela é uma grande mulher de Deus, ela é ministra do Evangelho, ela tem uma igreja, ela é professora do Rema. Mas sabe o que foi que ela fez? Eu tinha uma clínica de estética e, glória a Deus, uma coisa que o Senhor me ensinou muito cedo foi a ser generosa. E a grande maioria não pagava. Eu dava de presente os tratamentos e uma delas era a irmã Marta. E ela disse assim para mim: minha filha, olha, eu fico tão constrangida com isso, mas vamos fazer um negócio. Ela é cheia de sabedoria, porque ela é cheia do amor de Deus. Vamos fazer um negócio. Você não tem um culto, porque eu fazia um culto na minha casa. Como eu disse, eu não estava afastada do Evangelho. E eu pregava para minhas clientes, para minhas amigas, sempre fiz isso. Ela disse: deixa eu ficar vindo para esse culto pregar para vocês. O amor de Deus constrange. Eu disse: como, irmã Marta? A senhora tão ocupada, vai ter tempo de vir aqui? Mulher, pelo amor de Deus, a senhora não precisa me pagar, não. Ela disse: não é pagamento, é porque Deus me chamou para vir para cá. Deus disse que era para eu cuidar de você, porque Ele te ama. E essa mulher foi para minha casa. Toda quarta-feira estava lá pregando para mim e pregando para minhas amigas. E Deus usou aquela mulher para me lembrar do propósito para o qual eu fui chamada. E ela começou devagar, ela não me chamou para a igreja dela. Ela só disse assim: olha, se um dia você tiver disponibilidade, eu queria que você compartilhasse uma palavra dessa que você compartilha aqui com as suas amigas lá na igreja. Olha, as pessoas de lá precisam ouvir isso que você diz aqui. Ela foi tão sábia, porque se ela tivesse dito: vamos para a minha igreja, eu dizia: vou não, irmã Marta, eu não quero me envolver com a igreja. Mas ela foi guiada pelo Senhor, ela foi sábia, ela foi meu Barnabé. E ela me levou de volta para a igreja. E quando eu menos esperei, eu já estava lá pregando na igreja, eu já estava lá fazendo tudo. Eu disse: meu Deus, eu não estou aqui dentro de novo. E foi tão fácil, queridos. Foi tão simples. Foi tão natural. Por quê? Porque você nasceu para fazer isso. Você nasceu para viver em unidade. Você nasceu para ter comunhão. Você foi criado para isso. Deus nos criou para andarmos juntos. Por quê? Porque Ele criou a gente com a mesma natureza. Não é assim? Nós somos irmãos. Irmãos têm que andar em unidade. Porque a Bíblia diz no Salmo 103 que ali Deus ordena bênçãos. E quando você está fora, você perde essa unção coletiva. E Deus me trouxe de volta pelas mãos dela. E eu sou muito grata ao Senhor pelo que Ele fez na minha vida através dela. E eu quero dizer que se não fosse ela e algumas outras pessoas, eu hoje não estaria aqui. Algumas palavras que eu escuto dizem: olha, Deus falou comigo através de você. Eu digo: agradeço a irmã Marta, agradeço a pastor Eduardo, agradeço a pastor Eliseu, que são os 3 homens de Deus, são as 3 pessoas que me colocaram de volta dentro do propósito. O pastor Eduardo é responsável por eu estar no Rema. Eu já disse isso ao Senhor, né? E a gente tem que dizer isso. Você tem que dizer, você tem que promover aquele que lhe promove, porque a generosidade é você ser grato também. Você tem que dizer: eu estou aqui, quem me colocou aqui foi o Senhor, mas Deus usa pessoas. Amém? Porque se fosse assim, não fosse assim, Ele mandava os anjos pregar o Evangelho. Eu e você vamos pregar, eu e você vamos assistenciar, eu e você vamos estar junto do outro. Amém? E Deus foi juntando, mandando pessoas no meio do caminho. Entre tantas outras, mas ministerialmente, com unção pastoral sobre a minha vida, foi a irmã Marta, pastor Eduardo e pastor Eliseu, que hoje é pastor em Maceió. E é assim que Deus faz, queridos. Deus vai colocar pessoas no teu caminho para te promover. Mas Ele também vai te usar para promover pessoas. Porque Ele nos chamou com essa unção de Barnabé, de consolação. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Vamos cantar mais uma vez essa música, para que você entenda exatamente o que eu quis dizer. O que eu quis dizer é isso tudinho que está aí. Entendeu? Ele entendeu o que eu queria dizer e ele fez essa canção. Porque é isso. O amor é exatamente isso. O amor é se importar. O amor é se comprometer. O amor muitas vezes é você pagar o preço para promover outras pessoas. Amém? E foi por isso que Deus nos chamou.